Boa noite, graça e paz. Glória a Deus. Boa noite. Boa noite. Feliz. Isso é maravilhoso ver os discípulos entrando, os discípulos acompanhando, sabe, os discípulos mostrando que estão juntos, estamos focados. Isso é muito tremendo, muito maravilhoso. Ver que há uma unidade, há uma comunhão e sempre um aprendizado da parte, sabe, de Deus para conosco. E é o que nós queremos mais uma vez hoje, é aprender um pouco mais, receber um pouco mais daquilo que a Bíblia, daquilo que a revelação da palavra tem para a vida de cada um de nós. Que nosso coração seja compreensivo. Boa noite, paz do Senhor. Cléo, discípula da Tabernáculo. João. Boa noite, meu irmão Valdosi Carvalho. Muito bom, muito bom. Amém. Que a gente receba um tesouro hoje. É algo que Deus, sabe, fala ao nosso coração. Cada espaço que a gente vai dando, o Senhor vai falando ao nosso coração. Então nós estamos aqui para isso, para aprendermos juntos, para orarmos juntos, para nos unirmos mais e mais com a palavra, com Cristo. E uma certeza que ficaremos, sabe, cada vez mais fortes se estivermos sempre juntos. Louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês. Amém? O nosso tema hoje é um tema muito profundo, muito maravilhoso. Um tema que traz um ensinamento, sabe, assim, extraordinário da parte de Jesus para os homens. Sim, um amor tremendo de Jesus por nós. E o tema é assim: ouvir para compreender e não para responder. Vamos repetir? Ouvir para compreender e não para responder. Amém? Nós precisamos ter uma visão que nos faz compreender aquilo que está sendo ministrado, aquilo que está sendo falado. Sabe, ouvir é um tesouro de Deus, é algo tão profundo e tão maravilhoso para a vida de alguém, sabe, que traz muitos, mas muitos benefícios. E o principal benefício de ouvir, assim, que agrada a Deus, é a fé que vem pelo ouvir. E o segundo, assim, que me toca bastante na minha visão, é quando a gente compreende aquilo que a gente está ouvindo. Isso é poderoso. Então a gente não se apressa em responder aquilo que a gente está ouvindo e aprendendo, mas a gente se apressa em compreender, porque quando eu compreendo, eu guardo para mim. E está aí a sabedoria daquele homem que encontrou o tesouro. Ele escondeu o tesouro nele. Ele escondeu o tesouro para que ninguém visse. Ou seja, a preocupação maior daquele homem não era que as pessoas vissem o que ele sabia, mas a compreensão dele é que ele mesmo visse. E isso traz um entendimento, um crescimento espiritual muito tremendo.
Sabe, e por muitas vezes nós olhando, hoje nós vamos falar em Mateus capítulo 13, a gente vê ali que tem 7 parábolas. E nas 4 parábolas que se inicia, Jesus fala um pouco mais, ele é um pouco mais extenso. Sabe, ele gasta um tempo ali, né? Ele investe um tempo ali na vida de pessoas. Nas outras 2 finais, ali nas 2 últimas, ele só fala aos discípulos e fala pouco. Por que falar em parábolas? Porque em parábolas vai trazer a revelação de quem realmente está interessado. Você vai procurar entender, você vai procurar compreender. E o que os discípulos faziam era ir atrás de Jesus, buscando a compreensão, buscando o entendimento. Eles não ficavam somente ali na ministração e no ensino que Jesus dava, mas quando eles saíam da multidão, os discípulos iam até Jesus para receber a compreensão. Eles queriam mais, porque ouvir e buscar fazer algo com aquilo que ouviu, sabe, é muito perigoso, porque quanto mais pressa eu tenho de executar, sabe, eu posso cair num risco de executar de forma errônea, de forma errada. Mas quando eu compreendo, sabe, não importa o tamanho da pressa que eu tenha para executar, mas importa que estou executando de maneira compreendida em cima daquilo que Jesus me ensinou. E esse é o propósito. Não só querer dar uma resposta. Às vezes você fala algo de Deus para alguém, olha, isso, alguma coisa sobre o ensinamento, e a pessoa logo responde, né? E quando a gente vê assim a pessoa respondendo logo, ela acaba sem compreender qual era a verdadeira ideia que estava fluindo ali em Jesus. E uma dessas situações a gente vê quando aquela mulher, ela derrama aquela adoração aos pés de Jesus, né? Naquele momento algo que ela compreendeu, sabe, ela estava dando aquilo que era dela de muita importância, porque ela compreendeu, ela sabia quem era Jesus, ela sabia que o tesouro maior do que aquilo que ela tinha era aquilo que Jesus representava. E quando ela derrama nos pés de Jesus, sabe, Judas ali, ele ouvindo, ele tem uma resposta de imediato para o que deveria ser feito, mas ele não tem a compreensão daquilo que estava acontecendo. Então eu preciso sempre, antes de ter uma resposta pronta sobre a vida de alguém, sobre a vida de alguma pessoa, eu preciso primeiro compreender o que Jesus está fazendo. Assim, buscar no Espírito aquilo que Jesus está fazendo. Porque quando eu compreendo, sabe, eu entro na dimensão, eu entro na atmosfera de Jesus, eu entro na caminhada com Ele. E quando eu tento executar aquilo que aprendi na palavra, eu posso de alguma forma acabar cometendo algum erro. Então a proposta de Jesus, que começou numa profecia no livro de profeta Isaías, que nós vamos ler em Mateus 13, 14, a proposta de Jesus é que venha uma compreensão na vida de cada pessoa. E não que eu pegue aquilo que Jesus está falando e queira que todo mundo faça, queira que todo mundo obedeça, porque agora eu conheço Jesus. Não funciona assim. A compreensão é individual dentro de cada ser. E na medida que eu me derramo na compreensão, que eu começo a entender, compreender aquilo que está acontecendo comigo e com Jesus, eu dou um passo em direção, sabe, a colocar tudo que eu tenho, sabe, com menor valor naquilo que eu encontrei em Jesus. Então eu não preciso, sabe, ser movimentado por alguém, mas eu compreendi aquilo que Jesus está fazendo. E quando eu compreendo aquilo que Jesus está fazendo, agora aquilo é normal para mim, aquilo é valioso para mim, aquilo agora é um tesouro. Em 2 parábolas, aqui no livro de Mateus, sabe, mostra isso. E nas parábolas iniciais mostra Jesus ensinando, ministrando, e algumas pessoas ali sentadas, uma multidão, a Bíblia diz, mas só os discípulos buscavam compreensão. Eles corriam atrás de Jesus e perguntavam: por que o senhor fala em parábolas?
Eu não entendi o que o Senhor estava falando ali. Sabe, a busca de compreensão era maior do que mostrar que compreendeu. E nós não precisamos mostrar, porque quando a gente tenta mostrar, o fardo pesa. Dá muito trabalho mostrar para as pessoas que nós somos de Deus. Mas quando nós compreendemos o que Jesus está fazendo em nós, nós pegamos o fardo dele para carregar e deixamos o nosso de lado. E a Bíblia diz que o fardo dele é leve, é suave, não pesa, mas fazer o que estamos fazendo em Cristo Jesus. Vamos ler juntos Mateus 13, 14 e 15. Está escrito assim: e deles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. Vamos repetir essa parte? Cumpre-se a profecia de Isaías, do profeta Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis. Às vezes a gente está ouvindo a palavra de Deus, mas não está compreendendo. Precisamos ficar muito atentos a isso. Muito atentos. Não tente dar uma resposta imediata para aquilo que Jesus está falando com você, mas sente-se para compreender primeiro, para ter a dimensão de como é, como funciona, como ele é, como ele ama, sabe, como ele fez, sabe, porque quando a gente tem a compreensão, isso vira um tesouro nas nossas mãos. E é esse o segredo da passagem que nós estamos lendo. Ouvir para compreender e não para responder. Muitas vezes a gente pergunta: por que você não fez isso? Quando a gente está discipulando, por que você não fez isso? Aí a pessoa, ela não fica ali no discipulado assim, ouvindo, e ela não pergunta para ela mesma: por que eu não fiz? Ela já tem uma resposta pronta. Eu não fiz por causa disso, disso, disso. E quando eu tenho a resposta pronta, a minha mente cauterizada, ela tira o poder espiritual da compreensão. Quando era muito mais fácil dizer assim: por que eu não agi assim mesmo? É verdade, era para mim ter agido, era assim. Não, ela diz: eu agi assim porque o fulano fez isso, porque o Beltrano fez isso. Então a gente tem as respostas prontas e rápidas para defender a nossa causa, sabe, para nos colocar salvos diante da nossa consciência, para nos dar razão naquilo que às vezes estamos errando, mas perdemos o tempo de compreensão, aquilo que Jesus está dizendo, que desde o profeta Isaías, há 500 anos antes da sua vinda, essa dificuldade se percorreu por 100, por 200, por 300, por 500 anos. E ainda ela se percorre até os nossos dias. Porque nós tiramos o tempo da compreensão e colocamos a execução daquilo que a gente já tem como resposta pronta. E aí eu dou um freio no discipulado, eu não aceito, e aquilo se torna parábola para mim. Porque eu passo a não entender aquilo que estou sendo ensinado ou aquilo que eu estou sendo discipulado. E quando essa multidão sentava para ouvir Jesus, eles ouviam, mas não compreendiam. Se tornava parábolas. Porque ao mesmo tempo que a multidão sentava para ouvir Jesus, eles ouviam Jesus, mas tinham a réplica já pronta dentro das suas mentes. Mas essa parte eu não concordo. Isso eu não sei se é legal. Isso eu não sei se é de Deus. Isso eu não sabe. As respostas não podem vir antes da compreensão. Compreenda primeiro, para que a sua resposta venha embasada naquilo que Jesus está fazendo e não naquilo que eu e você estamos fazendo. Por isso ele dizia: o povo vendo, vereis,
mas não percebereis. É muito forte. É como alguém que está vendo uma coisa e finge que não viu. É como alguém que está ouvindo uma coisa, mas diz, não, o que eu tenho é melhor do que isso. E quando na realidade eu faço isso, eu perco a graça da compreensão, a maravilha de compreender aquilo que Jesus está fazendo e volto a executar a minha sabedoria, o meu entendimento bíblico, a minha experiência de cristão na igreja. E o perigo é que muitas vezes a gente ensina isso para outras pessoas e chegam discípulos e são ensinados de forma errônea, porque o propósito não é ter respostas que nos defendem, mas o propósito é compreender o que está acontecendo, porque a compreensão ela mora dentro de você, e aquilo que mora dentro de você vai conseguir te conduzir de uma maneira sobrenatural. Por mais que chova, faça sol, a luta aumenta, a luta diminui, não importa, você compreendeu que estar com Cristo é o tesouro mais valioso que existe. E aí nada mais do que você tem, sabe, é mais importante do que isso, porque há uma compreensão do reino de Deus dentro de você. Isso te fortalece, isso te conduz a prosseguir, isso, sabe, alcança a vida de pessoas, porque você não está respondendo apenas ou ensinando algo, mas você está carregando uma compreensão de que Jesus sarou a sua vida, curou as suas feridas, e você está disposto a ver essa riqueza ser transferida de você para a vida das pessoas que te acompanham, das pessoas que caminham com você, porque não é algo simplesmente falado, mas é algo carregado, é algo vivido, é algo extremamente sentido e amado, porque foi importante aquilo que Jesus fez para a sua vida. Você compreendeu a morte de Jesus na cruz, então você passa a ser menos importante do que aquilo que Jesus está fazendo. Esse é o propósito tremendo. Sabe, quando Jesus, ele dizia, olha só que palavra tremenda, ele dizia que estava escrevendo agora a palavra no coração, não era mais nas pedras, era no coração, ou seja, aqui dentro, você vai carregar ele, você vai sentir ele vai se mover em você. Esse é o poder de Deus. No versículo 15 ele diz assim, porque o coração deste povo está endurecido. O que é o coração endurecido? No mesmo capítulo 13, no início, fala da parábola do semeador. O que é a parábola do semeador? Quando Jesus ensina e ministra, ninguém entende. Só depois a consciência dos discípulos fazem com que eles, quando chegaram no lugar sozinhos com Jesus, eles foram perguntar por que Jesus pregava em parábolas, e eles queriam saber que parábolas era aquela, ou seja, eles queriam compreender, eles não queriam mostrar ou ter uma resposta pronta daquilo que Jesus, eles queriam sentar para ouvir, sabe, eles queriam estar na mesa, eles queriam compreender, e esse é o segredo, carregar aquilo que você compreende. Sabe, quando você compreende, você ministra aquilo que você tem dentro de você, isso é poderoso. Qual é a maior dificuldade hoje do ser humano com relação a Jesus Cristo? O coração duro. Quando o nosso coração é duro, ele é de difícil acesso, porque nós já temos a resposta pronta, nós já temos as nossas decisões prontas, então nós não queremos arriscar, sabe, colocar diante de Jesus tudo aquilo que a gente já alcançou. Para nós ainda o que eu tenho é mais importante do que aquilo que Jesus está me falando. Isso é o que nós precisamos, sabe, entender e compreender. Jesus, ele explicava as parábolas, mas só para aqueles que iriam atrás de explicação. Sabe, aqueles que já tinham suas respostas ficavam apenas com a parábola, mas aqueles que tentavam e buscavam compreensão conseguiam sentar aos pés de Jesus e ouvi-lo. Ouviram de mau grado com seus ouvidos, ele diz, porque quando o coração é duro, ouve de mau grado. O que é ouvir de mau grado? É não dar muita atenção, é achar que já sabe de tudo,
é achar que já entende tudo da palavra, é achar que já conhece porque já tem um tempo da igreja, é achar porque já sabe. Então não dá atenção àquilo que Jesus está falando na sua palavra. Ouviram de mau grado com seus ouvidos, e com isso também fecharam os vossos olhos, para que não vejam com os olhos. É como se e não ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. A cura de Deus, ela vem para quem compreende aquilo que Ele está fazendo, e não para quem sabe aquilo que Ele está fazendo. Uma coisa é você saber o que a pessoa está fazendo. Por exemplo, a pessoa pode estar consertando a geladeira da sua casa, você sabe que ela está consertando a geladeira, mas você não compreende como ele está fazendo. Você sabe que ele está consertando, mas você não compreende como ele está consertando, porque isso precisa de mais dedicação, mais tempo da minha vida, mais tempo de leitura, mais tempo com Jesus. Compreender é diferente de saber o que está acontecendo. Ele diz assim, o coração desse povo está endurecido, ouviram de mau grado com seus ouvidos, fecharam os olhos para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração e se convertam e eu os cure. Isso é extremamente poderoso, porque quando nós temos a resposta já de imediata para a situação, nós perdemos o tempo de compreensão sobre aquilo que está acontecendo. E ele diz assim, mas feliz, no 16, bem-aventurado os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Quando você ouve, se compreende, sabe, você não está esperando mais nada, porque você já alcançou todo o reino dentro de você. E você só quer mostrar que isso é mais importante do que tudo que você poderia alcançar e ter. Aleluia! Ele diz assim, porque em verdade vos digo que muitos profetas justos desejaram ver o que nós estamos vendo e não viram, e ouvir o que nós estamos ouvindo e não ouviram. E aí Jesus explica mais uma vez ali a parábola, depois ele entra com mais uma parábola do trigo e do joio, depois ele entra com mais uma parábola do grão de mostarda, depois ele entra com mais uma parábola do fermento, e Jesus pregava em parábolas, porque a pregação de Jesus não é para que eu vá ouvindo aqui já dizendo, vou fazer assim, vou fazer assim, vou fazer assim, não. É para mim sentar aqui e só ouvir e compreender por que Jesus está me ensinando, compreender qual é a preocupação que Jesus tem de levar a sua própria vida à cruz do Calvário, por que o amor de Jesus é tão grande, sabe? Compreender é muito mais profundo do que ter uma resposta para o que está acontecendo. E ali no versículo 44, sabe, ele traz uma revelação muito poderosa, muito poderosa. E nós vamos sempre arrumar muitos obstáculos na hora de ouvir e na hora de compreender. Sempre vai aparecer algo, ou um barulho, ou uma criança chorando no culto, ou uma dor de cabeça, ou uma impaciência, porque essas são as armas contra aquele que começa a ouvir e buscar a compreensão da palavra. Isso é muito poderoso e profundo. Então que o Senhor toque na sua vida, sabe, te proteja desses contra-ataques, te proteja para que você possa ouvir, seja tocado nesse momento, para que você ouça e compreenda que Jesus ama você, que isso fique aqui dentro, sabe, que haja uma compreensão. E aí ele fala de uma parábola que tem um versículo apenas, mas é uma parábola muito profunda, que está ali em Mateus 13:44. Ele diz assim, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido
num campo, que o homem achou e escondeu, e pela alegria dele, pelo gozo dele, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Olha que palavra profunda. Quando a gente encontra, aqui fala assim, sabe, nessa questão de um tesouro que, sabe, estava escondido, né, que alguém encontrou. Quando a gente encontra algo, não é que a gente está ali, sabe, procurando, mas ele encontrou isso de uma maneira mais fácil, vamos dizer assim. Quando ele encontrou esse tesouro de Deus, o que ele fez? Olha aqui o segredo. O que ele fez? Quando ele achou o tesouro, ele não saiu correndo para contar para todo mundo. Ele fez o quê? Ele escondeu até aquele tesouro ser totalmente dele, até a compreensão ser totalmente profunda. Acontece muito que quando as pessoas vão na igreja ou elas se encontram na casa de Deus e elas começam a aprender as coisas, elas acham muito legal, elas acham muito bacana, mas às vezes ainda não é o tesouro. Mas estar na casa de Deus é uma alegria. Mas qual é a reação das pessoas? A reação das pessoas é pegar o que está aprendendo e já querer ensinar. E o propósito de Deus não é isso. Nós estamos aqui para ensinar ou para pegar espaço. Nós estamos aqui cumprindo um propósito porque as igrejas ficaram por um tempo fechadas e o Senhor nos trouxe para cá. Mas já são 11 anos fazendo isso. Já são 11 anos vivendo nesse tesouro. Então, o problema de querer levar para outras pessoas é justamente o quê? Que você não entendeu que aquela riqueza não é para você ir levar, aquela riqueza é sua. O tesouro é seu. Eu nunca vi alguém achar uma boa quantia. Existem pessoas, existe, mas de repente se você ganha aí, vamos dizer, você ganhou R$1 milhão, você vai pegar esse 1 milhão e vai sair distribuindo? Não. O tesouro de Deus também é assim. Só que tem uma diferença do tesouro de Deus para os milhões, porque a Bíblia nos fala, isso é real e verdadeiro, que o tesouro de Deus é muito mais precioso do que todos os milhões. E quando você pega e está aprendendo isso, não é para você correr e levar, é para você aproveitar esse tesouro. Na realidade, quando você encontra esse tesouro que está em Deus, no reino de Deus, você não quer nem levar, você fica aqui quietinho, dizendo que maravilhoso que eu estou vivendo, glória a Deus. Ai, sabe, você não compra algo e bate foto e mostra para todo mundo, não. Você fica ali escondidinho dizendo, cara, como Deus está fazendo algo, como Deus está trabalhando, Deus está fazendo coisas na minha vida. Nossa, como o meu casamento é maravilhoso agora, meu Deus, como a minha família tem se unido, isso é tremendo. Você não foi levar, você resolveu viver e usar o tesouro. Esse é o propósito. Então toda pessoa que aprende e já quer dar uma resposta para o que aprendeu, essa pessoa ainda não compreendeu o verdadeiro valor do reino. Quando nós recebemos uma palavra no culto, essa palavra não é para me aprender e compartilhar com alguém, antes de usar para a minha vida. Antes de usar para a minha vida. Você tem paz o suficiente para mandar a paz do Senhor? Compreenda a paz que está em você e depois, quando você mandar a paz do Senhor, ela vai realmente com uma paz profunda que vai tocar a vida das pessoas. Por quê? Porque a mão de Deus vai junto. Você pode dar um glória a Deus e um aleluia. Depois Jesus conta uma parábola, sabe, da pérola de grande valor. Ele diz assim, outro assim: o reino dos céus é semelhante a um homem negociante que busca boas pérolas. Encontrando uma, ele busca boas, mas ele encontrando uma de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Quando você encontra o reino de Deus, o carro que você tem não é mais importante do que as coisas de Deus.
as coisas que você tem não é mais importante. Na realidade, a gente deixa tudo quando a gente encontra esse tesouro só para ficar com esse. É verdade que os tesouros voltam, porque o Senhor volta a acrescentar. Mas a questão é, o reino de Deus, ele passa a ser muito mais importante do que aquilo que eu construí, do que aquilo que eu sei, do que aquilo que eu tenho como resposta. Na realidade, ficar com o reino de Deus é aprender a viver sem torcida. Você não tem necessidade de mostrar o que ganhou, o que comprou para ninguém, porque você sabe que aquilo é simplesmente um acréscimo, porque o tesouro valioso realmente está dentro de você agora que encontrou. Por isso Jesus disse que, sabe, o reino de Deus não é buscado aqui, acolá. Lá em São Paulo vai ter uma conferência, todo mundo viaja para São Paulo. Lá no Areal vai ter uma pregação, tem um homem lá que, sabe, ora, e é um espetáculo, vai todo mundo para o Areal. Lá na igreja do pastor Vladimir, sabe, ele ora, é poderoso, vai todo mundo, sabe. O reino de Deus não é isso. O reino de Deus é eu encontrá-lo dentro de mim, dentro de vós. O reino de Deus é agora. É quando eu compreendo quem é Jesus na minha vida. É quando eu compreendo o que Jesus representa na minha vida. E as coisas se tornam acréscimos. Acréscimos. Para que você use em prol do reino de Deus. Aleluia! Qual é o segredo então da palavra de hoje? Primeiro, compreender, depois responder. Quem responde rápido não tem compreensão naquilo que está fazendo. Irmão, por que você chegou atrasado no seu compromisso? Porque o Uber que eu fui pegar, a carona que foi me dar o meu carro. Não, você não precisa dar respostas. Você só precisa, sabe, compreender o que estava acontecendo. Você compreendendo, você vai levar aquilo um pouco mais adiante, de uma forma mais compreendida, de uma forma com mais sabedoria. Você sai um pouco mais cedo para executar. Você se organiza um pouco melhor para ir fazer. O exemplo mais claro foi aquele de Judas, que não compreendeu, mas já tinha uma resposta para aquilo que estava acontecendo. Não crie respostas. Não crie respostas. A compreensão das parábolas, dos ensinamentos que vêm sobre os nossos ouvidos, já tem as respostas de Jesus para as nossas vidas. Amém? Quando nós não estamos ouvindo e nem compreendendo, a Bíblia diz que ele fala assim, era como se crianças estivessem na praça. Você já levou crianças na pracinha, um monte de brinquedo, que aí o pai diz assim, menino, não vai, aí o menino corre para isso. Aí diz, menino, vem para cá, e o menino corre para aquele. Sabe, quando nós não estamos compreendendo o que Jesus está fazendo, nós somos comparados a meninos que estão na praça. Fica tão encantado com tanto brinquedo que não consegue mais ouvir a voz do Pai. Fica tão, sabe, obcecado por querer todas as bênçãos que não consegue mais ouvir a voz do Pai que está falando. Quer sempre algo para se divertir e esquece que o Pai está falando com ele. No versículo também seguinte, ele diz assim, que é comparado a um homem que está tocando um culto fúnebre, só que ninguém está chorando. Nós só vamos caminhar firmes, com passos firmes nos nossos propósitos, nos nossos sonhos, se nós compreendermos aquilo que Jesus está nos ensinando. E eu quero orar por você hoje, que quer receber, através dessa oração,
um toque de compreensão, um toque na sua vida, para que você não crie respostas rápidas de defesa, mas que você aprenda a calar e compreender aonde precisa mudar, por que você precisa amar mais, por que você precisa mudar. A compreensão é o resultado melhor, não importa o tempo, mas ele é muito melhor do que as respostas prontas, porque as respostas prontas, elas são defesas para que eu não compreenda aquilo que Deus quer fazer na minha vida. E eu preciso me abrir. Na realidade, quando isso acontece, nós deixamos Deus do lado de fora. E no livro de Apocalipse ele fala: estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei e cearei com ele. Você quer ser compreendido e quer cear com ele? Não tenha pressa em mostrar nada para ele, mas tenha pressa em compreender aquilo que Jesus está fazendo. Vamos orar? Coloca a mão no seu coração. Sabe, escute essa palavra nunca com condenação. Tem pessoas que não escutam a palavra porque dizem assim: eu sou pecador demais para escutar a palavra. Tira isso do teu coração. Você já tem uma resposta pronta. O Senhor não quer suas respostas. Ele quer que você compreenda que Ele te ama, que Ele está falando com você, que Ele está, sabe, ali pronto. Assim como Ele entregou a própria vida na cruz do Calvário, no madeiro. Não tenha resposta: eu não vou na igreja porque eu sou falho. O Senhor não quer nossas respostas. Ele só quer que a gente vá lá, ouça Ele e comece a compreender o que é o reino de Deus. É totalmente diferente das nossas respostas prontas. Quero orar pela sua vida. Senhor, obrigado por mais uma noite. Nós te agradecemos, porque sabemos que a sua presença é real nessas reuniões. Porque a tua palavra nos garante que onde tivesse 2 ou 3 ou mais pessoas reunidas no teu nome, e é isso que nós estamos fazendo aqui. A palavra diz que o Senhor estaria presente, estaria no meio delas, estaria ali com elas. E eu creio na sua onipresença, de estar aqui na minha casa e de estar no lar de todos que estão te assistindo. Pai, nós queremos parar mais para te ouvir. E o que aconteceu no mundo foi na realidade um freio para que a gente deixasse de correr muito e parasse mais para te ouvir. Senhor, o que nós te pedimos hoje é que guarde ainda mais as nossas vidas, nos proteja de qualquer mal, nos dê uma ótima semana de trabalho e uma ótima semana da tua compreensão, para que a gente possa levar para a nossa família aquilo que de melhor recebemos de ti, que é o amor, que é a esperança, que é a fé. Dos 3, o maior sempre será o amor. Quebranta nosso coração, Pai, o nosso coração endurecido, que já sabe de tudo, que já entende tudo, e com isso a gente já tem as nossas próprias respostas e conclusões. Nós não vamos mais tendo tempo de ouvi-lo, porque a gente pensa que já te conhece, ou porque congregou um tempo na igreja, a gente pensa que já te conhece, ou porque agora está fora da igreja, a gente pensa que aquilo que aconteceu era o Senhor, quando na realidade o Senhor é muito mais do que acontece aqui conosco. Então, quanto mais eu sento para ouvir o Senhor falar, mais e mais eu me fortaleço e compreendo o verdadeiro sentido da vida, a verdadeira alegria, a bem-aventurança que está na tua palavra, sem eu precisar de nada externo para alegrar meu coração. Muito obrigado, Senhor, por mais uma noite. Louvado seja o teu santo nome. Amém.
Deus abençoe todos vocês.